1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos igual aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por esta palavra, Pai. Por saber que o Senhor, que é o Deus de toda graça, nos chamou na eternidade para também uma glória e uma vida na eternidade com o Senhor. Obrigado, Deus, porque já experimentamos da sua presença, do teu poder, da tua graça, misericórdia, do seu perdão. E todas essas coisas são extremamente importantes para nós. Mas também sabemos que o Senhor faz a continuação da tua obra para nos qualificar como cristãos, para sermos aqueles que podem aproximar do Deus Santo. Continue a tua obra em nós, ó Pai. Continue, ó Pai, com as suas perfeições, nos abençoando. E nesse momento, fala através da tua palavra para o nosso bem, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estaremos trabalhando um pouco hoje a respeito da oração. Mas não é só a oração. É a oração dentro do contexto daquilo que estamos estudando até aqui, nessas últimas palestras, que é sobre o medo diante das dificuldades, a ansiedade que isso produz, os problemas que nós enfrentamos e que somente na graça do Senhor sabemos que há possibilidade de haver vitória. E nós vimos 2 textos que subdividimos em 4 palestras a respeito disso. O primeiro de Josué, onde nós vimos Deus acalmando o coração dele, dizendo: eu estou com você. Ser forte e corajoso, não temas. E nós vimos também Deus nos falando através de Mateus capítulo 6, onde Deus fala das ansiedades da vida. E agora, como é que eu chego diante de Deus com esse contexto, que é comum para nós? O temor, o medo, às vezes a ansiedade produzida por Ele, são coisas que corriqueiramente acontecem na nossa vida. E agora, como é que eu me aproximo do Senhor? A oração, ela pode ser um ato bem exaustivo. Quando as preocupações, quando os cuidados, quando os problemas da vida enchem a nossa mente, transforma aqui dentro e faz a gente literalmente tremer, ter medo. Para alguns de nós, e eu me coloco nisso, como também no outro argumento que vem, para alguns de nós a oração é muito difícil, quando nós estamos cheios de preocupações, com medo e ansiedades. É como se parece que criasse uma barreira. Eu me sentisse meio só e eu observasse do lado e não consigo ver a presença de Deus, nem os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor. Para outras pessoas, a sua vida de oração simplesmente fica em silêncio. Eles não oram. Uns oram, lutam, não vê muitas coisas, os outros nem fazem isso. A coisa é tão difícil que eles se isolam.
O medo e a ansiedade podem nos levar a um período de falta de oração. Ou aquela oração que nós temos mecânica, onde nós temos alguns jargões, algumas expressões que são comuns e a gente ajunta e faz, e às vezes é até bonito. A grande verdade é que nós simplesmente não encontramos tempo ou vontade de orar, porque as outras coisas que estão me envolvem tanto, que eu deixo passar. Às vezes, a falta de oração é porque nós estamos cheios de desespero e desânimo. Porque as circunstâncias, elas geram esse tipo de situação, de sentimento dentro da alma. E acaba que eu acho difícil orar por causa disso. Eu me vejo meio só e é difícil. É interessante porque a palavra de Deus nos mostra que é o Senhor que nos conduz em oração. E em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz que quando nós nem estamos bem, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É fantástico Deus que conhece a nossa realidade, que sabe o que estamos vivendo e trata-nos. Há poucas coisas mais assustadoras do que começar a ter esperança novamente quando você está desapontado ou vazio. Bom, algumas pessoas, elas relutam com a oração, porque sentem que Deus não está ouvindo ou respondendo. Talvez seja com medo e não saiba por quê. Não consegue descobrir a causa, então não sabe o que dizer. Ou talvez está preocupado porque orou antes e acha que não funcionou, porque não aconteceu do jeito que eu esperava ou que eu quis. Eu esqueci que no final eu digo, segundo a sua vontade, Senhor. Você pode, hoje mesmo, não estar disposto a orar, porque em alguns casos extremos você está com raiva de Deus. E você diz com o seu coração, não é possível que o Deus, que eu creio, esse Deus verdadeiro e todo-poderoso, está permitindo uma situação dessa. Então você dá um tratamento de silêncio na sua relação com Deus. Isso realmente pode acontecer com todos nós. São circunstâncias que nos levam a situações meio desesperadoras. Então, como orar nesse período difícil? O autor, que é Pedro, e nós já estudamos essa carta, ele está tratando de uma situação que tem a ver com medo, que é uma batalha. Como vencer esse medo? Vamos tentar relembrar algumas coisas. Quem que está no controle da sua vida? Lembra que nós falamos que o medo tem a capacidade de nos controlar, se a gente permitir? O medo das pedras, ele é muito grande, porque eu só olho para as pedras, e eu não olho para a graça de Deus que está sendo demonstrada na minha vida o tempo todo, eternamente, o amor de Deus, a graça de Deus. Eu tenho que definir o medo, entender que o medo é uma consequência do pecado, e foi exatamente o que Adão e Eva sofreram logo depois. Adão, onde você está? Ele fugiu de Deus depois de pecar. Olha, Senhor, eu vi que o Senhor estava vendo, eu estou nu, e eu tive medo. A palavra medo ali é o primeiro sentimento que a gente vê negativo na Escritura, mas houve alguns antes, eles tiveram vergonha do outro, consciência pesou, e aí ele expressa diante de Deus, eu estou com medo. Outra pergunta que às vezes vem, que eu preciso entender, é em que ou em quem eu tenho acreditado? E como eu estou exercitando a minha comunhão, a minha intimidade com Deus? Como é que eu tenho orado? O que deve dominar meu pensamento? Pedro, 1 Pedro, é uma carta onde o tema do sofrimento está no livro inteiro.
O livro inteiro fala sobre sofrimento, porque era a circunstância daqueles crentes. Pedro escreve para um povo que está com medo, diante das coisas que estão acontecendo, e diante da perseguição que era iminente, que Nero traria sobre eles. E seria uma perseguição muito complicada, levaria à morte muita gente. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. O que Deus está dizendo, olha, vocês devem se alegrar. Se você for no texto até o verso 7, 6 e 7, você vai perceber que Pedro está exaltando a glória do Deus misericordioso que nos salvou, que nos deu uma herança, que cuida de nós, nos dando o seu Espírito. Ele diz, essas coisas são suficientes para que você se alegre. Embora. E aí vem a colocação da realidade também. Eu tanto adoro que, apesar no presente, por breve tempo, as tempestades elas vão acabar. Se não acaba nos nossos dias, vai acabar quando o Senhor vier. Por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. E é interessante essa palavra aqui, essa ideia, se necessário. É interessante, Deus coloca situações difíceis, até mesmo nos entristece, porque são provações. Mas Deus tem propósito, é isso que Pedro está dizendo. Quem determina se é necessário ou não alguma coisa na minha existência é o Senhor. Se necessário, sejam contristados por várias provações. A contrição é você entrar dentro de você mesmo e ver a sua necessidade, ver a sua pequeneza, as coisas que te afligem e principalmente o seu pecado e as consequências dele na sua existência diária. Mas você chega diante de Deus e diz, Senhor... Pedro está dizendo, é isso que Deus faz. Aí no verso 7 ele diz com a razão, porque uma vez confirmado o valor da fé de vocês, que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E é interessante que aqui nesse texto que nós acabamos de ler, no verso de número 11, 1 Pedro capítulo 5, verso 11, termina dizendo, a ele seja o domínio para sempre, amém. É como se o autor, que é o mesmo, está escrevendo esta carta, ele começa falando das possibilidades, algumas vezes Deus julgar necessária as tribulações e as tristezas, as atitudes que eu tenho diante das dificuldades. Ele diz, olha, mas Deus é adorado. Porque Deus faz uma obra na gente. Porque Deus cuida especialmente da vida da gente. E é exatamente essa ideia aqui que o texto está nos trazendo. Então, essa carta é uma carta onde o tema do sofrimento está presente. E sempre é. Vocês estão sofrendo e provavelmente vão sofrer mais. Alguns vão até acusar vocês de coisas que não são verdadeiras. Mas sejam limpos, sejam santos, para que eles sejam envergonhados quando tentarem fazer alguma coisa sobre vocês. 1 Pedro capítulo 4, verso 19. São vários textos, eu não vou ter tempo para ler todos eles aqui. Diz, por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. É interessante, o texto diz que nós sofremos segundo a vontade de Deus. É como se o autor estivesse dizendo, olha, Deus é soberano,
Deus sabe o que você necessita, Ele cuida de você. É exatamente aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, no Mateus capítulo 6, que estudamos nas 2 últimas semanas, onde o Senhor Jesus diz: eu sei do que vocês precisam, simplesmente busca o meu reino e a minha justiça, e tudo vai ser providenciado. Quem coloca as dificuldades é o Senhor, e quem administra essa situação também na nossa vida é o Senhor. Então Pedro vem repetindo essa informação. Durante a carta inteira existe essa repetição. Ontem, estudando de maneira final o texto, que eu gastei um bom tempo lendo e estudando, a hora que eu volto na carta de Pedro, eu vi que a metodologia dele é exatamente essa. Existe problema, existe dificuldade, existe provação, mas é vontade de Deus, mas Deus cuida de você. Fica tranquilo. Seja simplesmente puro, seja santo. Santidade no meio das provações. Esse foi o tema que nós estudamos 1 Pedro. Pedro está falando aqui para pessoas como eu e você, que estão enfrentando dificuldades e possivelmente perseguição por causa da fé. Isso já tem acontecido no nosso contexto. Eu achei interessante que essa semana uma cantora brasileira do Nordeste, que se converteu, ela tem uma letra, ela tem uma música muito conhecida, as pessoas dançam e gostam e cantam essa música dela. Só que ela se converteu, ela teve que refazer a música para ela poder cantar. E ao invés dela falar do Deus que até então ela cria, ela tirou o nome e pôs o nome de Jesus, Jesus. E ela está sendo processada porque ela está fazendo uma quebra diante de uma outra cultura religiosa. Tem uma expressão exata na lei para isso. É muito interessante. Às vezes a gente acha que já está passando por tudo e pronto, está muito difícil, já não vou conseguir. E aí Deus diz que não é assim. Como eles oravam, o que Pedro diz para eles fazerem e como eu e você devemos orar. Ele faz algumas afirmações aqui no texto. Olha, esse texto é um dos textos mais ricos que nós encontramos na Escritura, quando fala a respeito de ansiedade. De Mateus capítulo 6 que nós estudamos é outro. De Josué capítulo 1 é outro. Não assusta Josué. Moisés, que é o grande líder que fez tudo até aqui, morreu. Mas é você que vai levar o povo para dentro da terra que eu dei. Mas fique tranquilo. Não temas. E de repente parece que é um não temos assim. Lá nós não temos. E some. E a Deus fala para ele: ser forte e corajoso, homem. E certamente isso vem de Deus. Porque ninguém é capaz de ser forte e corajoso diante de situações tão assustadoras. O texto aqui, Pedro está trazendo uma sequência. Se você observar nos primeiros versos do capítulo 5, ele está falando para alguns irmãos. Conselhos para o povo. Aqui ele está terminando aos presbíteros. Ele já falou aos homens, às mulheres, aos servos. Ele já falou para a igreja de uma maneira geral, para os pecadores que entendem o que é pecado. E agora ele fala aos presbíteros e depois ele fala sobre como agir. E ele diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Ele diz: portanto, humilhem-se. E a partir daqui eu creio que Ele está nos dando o como estar diante dEle. O destaque aqui é uma postura de coração e de vida cristã diante de Deus. Humildade. Isso caracteriza o povo de Deus. É fruto da presença do Espírito Santo na vida de um homem, de um servo de Deus. A humildade. E esse negócio não é tão simples assim. O texto diz: humilhem-se. E no original está lá. Tapeinó te.
hipó. Significa, se faça menor você mesmo. É um ato onde eu reconheço a minha posição e me comporto como alguém que sabe qual é a sua posição. E a sua posição é daquele que se faz menor, daquele que se curva. Essa é a ideia. Paulo, quando fala sobre isso em Filipenses, ele diz que nós devemos nos humilhar e sempre achar os outros maior do que nós mesmos. E ele continua dizendo que nós devemos nos humilhar à semelhança de Cristo Jesus. Ele é o exemplo. Ele diz que se esvaziou e ainda se colocou debaixo da condenação da lei, em nosso lugar. Humildade aqui é se esvaziar, é se colocar diante daquele que é maior do que você. E você não vai encontrar a menor possibilidade de não fazer isso como cristão. O cristão, ele é curvado diante de Deus. O cristão, ele é levado a contemplar a glória de Deus, mas sem ser altivo, porque isso não cabe. Uma oração altiva não é como Deus quer que estejamos na sua presença. O texto diz que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. E diante de Deus não tem outra postura. Uma oração sem humildade não tem característica essencial para a comunhão com Deus. A oração não é para brigar, não é para discordar, não é para falar, não é para discutir com Deus, não é para determinar o que Ele faz, mas é a minha expressão de dependência de um Deus que tem a sua mão poderosa. E aqui é demonstrado a majestade, a glória, o poder, o senhorio de Deus. Eu olho para aquilo e eu me curvo. Eu não me curvo diante do medo e ansiedade, que muitas vezes me acomete porque eu estou angustiado, por causa de circunstâncias difíceis. Ele diz, ao invés disso, se humilhe diante de Deus, porque Ele tem uma poderosa mão. A ideia de poderosa mão, queridos, mão na Escritura, é aplicada para a ideia de aquele que faz, aquele que intervém. Olha, Deus está descendo a mão sobre o seu povo, juízo. Olha, Deus com a sua mão nos resgata. É graça, é bondade, é misericórdia. Eu tenho que me colocar debaixo. Hipó. É por isso que o texto aí está traduzido por humilhem-se. É como se fosse um ato simplesmente de me curvar. Mas antes do humilhar-se, que é uma palavra importante nesse texto, e tem várias, vem a palavra portanto. Observem bem, portanto, a sua Bíblia está assim, portanto, na outra versão? Deve estar. Dando a ideia de que o que vem antes é continuado agora. No verso 5, o verso anterior diz, que todos se revistam de humildade. Com quem? No trato uns com os outros. Olha o que o texto está dizendo antes. Ele está dizendo, olha, ser humilde é diante dos outros. Eu expresso humildade diante dos outros. E eu tenho que agir do mesmo jeito diante de Deus. Se já é difícil diante dos outros, nós buscamos resposta, defesa, autossuficiência, valorização. E alguém fala de forma desrespeitosa, ou alguém nos ofende de alguma forma, física, financeira, moral, espiritual e tantas outras coisas que nós podemos sofrer, vindo de pessoas que nós amamos lá dentro do coração, a vida inteira. E de repente sobe aquela ira, aquela raiva, aquele descontentamento, aquela frustração. Mas independente disso que te causa ansiedade, dificuldade de chegar nas pessoas, o texto diz, você tem que ser humilde com as pessoas. E ainda diz por quê? Diz,
Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Vamos entender um pouco isso aí. Essa ideia é uma ideia pesada. A Bíblia nos diz que o Criador do universo, Ele é santo. Nesse texto aqui diz, capítulo 1, a partir do verso 13, que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Deus é santo, glorioso, majestoso. A palavra de Deus diz que nós devemos somente a Deus dar aquilo que é dele. Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de humildade na sua presença. A Bíblia nos diz que a humanidade se rebelou contra a santidade de Deus. Foi exatamente isso que Adão fez. Ele se rebelou diante do Deus Santo, que dava a sua intimidade para ele, porque Deus o fez santo. Ele despreza essa santidade de Deus. Ele desonra a si mesmo, a sua mulher, a sua expectativa futura. Ele rebelou-se contra a santidade de Deus. E saiba de uma coisa, o meu pecado e o seu pecado é rebelião contra a santidade de Deus. E de repente eu fico falando, por que será, né? Por que será que está acontecendo isso? Presta bem atenção. Faz uma anotaçãozinha aí de quais são os seus pecados de hoje. Quem sabe isso vai levá-lo a ter um comportamento diferente. Nós ficamos muito aquém da glória de Deus. E não há esperança de perdão e reconciliação que eu possa alcançar diante de Deus. Eu não tenho nada para fazer que vai trazer conforto para mim. Nós somos uma humanidade que está numa posição muito perigosa de rebelião, sem esperança em nós mesmos. E, no entanto, a bela história do Evangelho, deste livro sagrado, é que Deus resgata pecadores indefesos. Olha, se Deus quer destruir, Ele vai destruir, porque Ele tem razão para destruir. Ele disse que destruiria. Ele colocou como princípio do pacto, não peque, porque senão você vai morrer. E quando nós pecamos e quando recebemos a herança maldita de Adão e Eva também, nós estamos rebelados diante de Deus e não podemos fazer nada. É isso que o texto está dizendo. Deus resiste a nós. Mas o texto traz uma afirmação que para nós eu tenho que lembrar dela todos os dias, mas Deus dá graça aos humildes. A oração sem humildade é rebelião contra Deus. Deus se opõe aos soberbos. No verso 5 diz, quanto aos soberbos, ele fecha a cara, ele vira o rosto, ele dá as costas, ele diz, não vou ouvir você, não vou cuidar de vocês. Deus disse isso algumas vezes para o seu povo no Antigo Testamento. Suas orações não chegam até mim, porque tudo que vocês estão oferecendo para mim é pecaminoso, é nojento, não está santificado pela graça de Deus. Quem quer estar do lado errado na oração? Eu creio que ninguém. O lado da oração e de intimidade com Deus é uma atitude que exige humildade. Quem consegue entender isso? O povo de Deus. Porque Deus entra no nosso coração com o seu Espírito. E Ele mostra quem nós somos para nós mesmos. E até aquelas coisas que a gente tenta esconder, Ele diz, mas você lembra disso aqui? Mas você sabe que isso aqui está te separando de Deus, há um muro de inimizade que existe entre nós e Deus. Deus nos faz contemplar isso. Contemplar aquilo que não é bom é em nós. Mas também sabemos que o significado que Deus dá de graça para nós, e Ele diz, olha, esteja diante de mim com humildade, e eu vou te abençoar, eu vou te dar graça. A oração sem humildade, ela se perde.
É como se o texto estivesse trazendo aqui uma promessa que vai contra os homens, os seres humanos, naturalmente, têm dentro do seu coração, acreditam. Esse texto está dizendo, olha, para de acreditar em você e ser soberbo e achar que você é alguma coisa. Se humilhe diante de Deus e Ele vai te exaltar. A oração exige isso de nós. Confiar e acreditar na graça de Deus em vez de si mesmo é um grande passo de fé. Puxa, orar diante de certas situações onde eu não vejo saída e coisas dessa natureza, acontece, mas eu faço isso porque eu sei quem Deus é. Ele é o Deus que poderoso e tem a sua poderosa mão para derramar graça sobre mim. Um grande passo do cristão é quando ele ora diante das circunstâncias e ele diz, Senhor, o médico está fazendo muita coisa, as enfermeiras estão me ajudando aqui, no centro cirúrgico, aquelas pessoas que estavam ali foram conduzidas pelo Senhor, e eu sei que se eu saio, se eu entro, se eu fico, se eu vou, qualquer coisa que acontece, Senhor, é o Senhor quem está conduzindo, mas eu me entrego ao Senhor e tenha misericórdia de mim. É a esse que Deus derrama graça. Nós, os cristãos, nós somos humildes, irmãos, porque nós conhecemos o Evangelho e nós valorizamos a graça de Deus. Lembre disso. Um cristão que tem que ser humilde, ele só pode ser humilde porque ele conhece a palavra de Deus, o Evangelho, conhece o Deus do Evangelho, reconhece todas as bênçãos da graça de Deus na sua vida, e a única postura que ele pode fazer é se curvar humildemente diante do Senhor e dizer, ó Pai, ouça a minha oração. Amor a si mesmo não anda junto com o Senhor. Você ser arrogante e dizer que ama não dá certo. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. A humildade, ela está ligada à compreensão da graça de Deus para a sua vida. No verso 6, Pedro ordena, sede ou humilhem-se sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. É uma repetição da segunda parte do verso 5 anterior. Deus vai exaltar aqueles que se humilham. E de novo Ele diz, mas como isso é possível? Quando eu reconheço que Deus é quem Ele é, Ele tem a mão dele para lançar graça ou juízo. E eu sei que Ele tem derramado graça sobre a minha vida. É interessante porque humildade muitas vezes é lembrado quando precisamos da ajuda de Deus. Mas até quanto isso é assim? Se formos honestos, nós vamos nos lembrar sempre de quem é Deus e a sua graça. Contudo, há uma tendência de irmos em direção à autossuficiência. E Deus está quebrando isso. Ninguém se aproxima de mim com soberba, com altivez. Porque essas pessoas vão receber juízo. Mas se você, diante da sua vida, tiver um coração quebrado, um entendimento de quem é Cristo, do seu amor, você vai se curvar diante dele. Pedro, ele queria que os cristãos vissem a tempestade de dificuldades como uma oportunidade de se humilharem sobre a poderosa mão de Deus. O que ele está dizendo é que essa atitude de estarmos na presença de Deus é uma oportunidade que Deus está me dando diante das dificuldades que eu enfrento. Lembre-se, oportunidade para a minha vida com Deus. Como é que a gente conecta isso em oração?
Pense nos momentos em que você ora. Geralmente é quando você está muito ciente de uma necessidade além de si mesmo. Eu faço oração sim. Eu chego na hora de almoçar e diz: Senhor, muito obrigado pela multidão de graça do Senhor aqui, que nos abençoou com alimento. Agora, mais uma vez, que eles possam ser bênção e nos habilite para viver na sua graça. Ok, é verdadeira essa oração, eu estou agradecendo, mas o texto aqui está dizendo de comunhão, de algo que vai mais profundo, de algo que está tratando a minha existência o dia inteiro, não só quando eu vou na igreja. Normalmente, a oração mais fervorosa nossa é quando nós estamos desesperados, angustiados. Eu me lembro que no primeiro ano que a gente estava aqui, depois de sair do hotel, nós fizemos uma noite de oração pelo nosso país. Estava saindo de uma pandemia terrível, uma situação que todo mundo sofreu, onde houve baixa em pessoas, em vidas, houve baixa na condição financeira, houve tudo isso. E nós íamos ter uma eleição no país. E o que nós pedimos? Nós viemos aqui dizer: Senhor, o trem está feio. As portas do comércio estão fechadas. E esses pais não têm o que levar para os seus filhos para casa. E as pessoas que trabalham lá também não. O Senhor cuida do nosso país. Está errado isso? Não. Não está. Mas é interessante que muitas vezes a nossa oração, ou na maioria das vezes, as nossas orações fervorosas que se colocam diante de Deus de forma humilde, é porque nós estamos desesperados. Às vezes é necessário essa situação difícil para nós nos conscientizarmos do tamanho da necessidade que existe na nossa vida. Para ser honesto, você pode não ter querido fazer essas perguntas, essas ideias, antes porque pensou que estava no controle. Mas agora, o carro desandou. Aí eu pô. Pessoas orgulhosas não oram. Elas falam de si para si mesmo. Lembra o Senhor Jesus falando em Mateus capítulo 5? Essas pessoas falam de si para si mesmo. Pessoas orgulhosas não oram. E nem dão conta de fazer isso. Um dos passos que precisamos dar com a oração é abraçar a humildade que vem com aquelas circunstâncias do momento em que vivo. Precisamos deixar que as circunstâncias difíceis criem em nós humildade, aquela que nós devemos ir na presença de Deus em oração. Ore humildemente. Aquele que não ora, pode olhar o coração dele. Aquele que não crê, pode olhar o coração dele. Ele não é humilde. Ele não está disposto a descansar naquele que cuida de maneira perfeita. Segunda coisa que o texto fala. Verso 7. Lancem sobre ele. E aí continua: todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Esse verso 7 é onde nós encontramos a referência mais direta à oração. Na Bíblia, a palavra ansiedade pode se referir a coisa boa e coisa ruim. Eu posso estar ansioso positivamente. Ou seja, a Bíblia descreve ou usa a palavra para descrever a preocupação que alguém tem, mas uma preocupação apropriada. Paulo tinha uma preocupação com as igrejas. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 28. 11, 28 diz: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação, cuidado com todas as igrejas. Essa palavra preocupação aqui é a mesma palavra que é traduzida por ansiedade.
E aqui é positivo, olha, eu tenho uma preocupação com todas as igrejas. E diariamente ele vai orar, ele vai cuidar da igreja. Olha, todos os dias eu peço orientação do Senhor. Paulo estava pastoreando uma igreja extremamente confusa, tanto é que você tem essas duas cartas com orientações, você fala, meu Deus, acontecia isso nessa igreja? Acontecia? Nossa, coisa absurda. O menino está tendo um caso com a mulher do pai, porque não é a mãe, mas é uma outra mulher, e ele está dentro da igreja de boa. Ninguém está fazendo nada para ajudar esse menino para sair do pecado. Esse tipo de problema, os irmãos estavam brigando e na hora da Santa Ceia, chegavam com o alimento e tinha antes isso, e as pessoas comiam aquilo que elas levavam, os mais humildes levavam pouca coisa ou nada ali para oferecer para os outros, e eles embebedavam, e na hora da ceia, não tinham o que comer. Paulo dá uma paulada na igreja de Corinto, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11. Ele tinha preocupação saudável, preocupação que se deve ter. Como é que eu resolvo isso? É igual você quando tem um filho rebelde. Quantas vezes você pensa nisso? Por dia. Quantas vezes eu me lembro e me curvo diante de Deus. Então essa é uma boa preocupação. Mas outras vezes essa ansiedade ou preocupação às pressas e aos cuidados de um mundo quebrado nos leva a ter ansiedade. As coisas do mundo me distraem, eu gosto delas, eu vivo nelas, eu dependo delas. Eu faço parte de. Você não é um cristão, mas assim, sabe? Mas é bom isso, aquilo também é maravilhoso, mas lá tem isso, as pessoas falam aquilo, Deus é desonrado nas palavras, as pessoas não amam ao Senhor, elas bebem o que não devem, elas comem o que não devem, elas cheiram o que não devem, elas fazem o que não devem. Eu digo, não, mas tudo bem. Eu fico impressionado como existe no nosso meio pessoas que são assim. As coisas do mundo para elas são coisas normais, a ponto de se envolver. Quando o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos, Ele diz, Pai, não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não deixa eles conviverem com o mal. O mal aqui é o inimigo e tudo aquilo que ele produz. Mas outras vezes a palavra preocupação ou ansiedade tem a ver com algo como aquilo que a gente está conversando aqui. Em Lucas capítulo 8, no verso 14, ou Lucas 8, 14, diz assim, a parte que caiu entre espinhos, esses são aqueles que ouviram. Está falando da palavra, que foi, aqui é uma parábola, dizendo que as sementes é a palavra que foi jogada, né? E uma parte começou a crescer, mas estava entre os espinhos, esses são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as ansiedades, com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. É aquele cristão que vive no meio de coisas e a vida dele não é transformada, o coração dele, a sua forma de pensar, de conviver, de tudo. Quando Cristo entra na nossa vida, queridos, Ele nos habilita a ter uma vida na presença do Deus Santo. O texto diz, olha, quando alguém recebe a palavra, ouve, e ela começa a frutificar, mas ali no início da vida espiritual dele está tudo bem, você fala que cristão e tal, e vai passando um dia, 2 dias, alguns meses, 1 ano, 2 anos, e aí aquele brilho acaba. O texto diz, são sufocados pelas ansiedades para conseguir conviver com as riquezas e com os prazeres dessa vida. Diz o texto, não vai ter fruto essa pessoa. Essa árvore está ali, mas está sufocada e os frutos não vão amadurecer. Vão estar
não estarão prontos para serem desfrutados por essa árvore. Nosso mundo, os sistemas que nós vivemos, estão cheios de preocupações e ansiedades. A questão é, o que nós fazemos com elas? Ansiedade é uma coisa normal, já te falei. Mas ela pode ser pecaminosa. Ela pode ser uma ausência de crença. Ela pode ser muito bem uma ausência de esperança. O texto diz que nós devemos lançar. A ideia aqui é transferir o peso de algo para outro. Tira de você e joga sobre o outro. Essa é a ideia. Está pesado, não dou conta, o outro diz, pode ficar tranquilo, joga aqui. Eu jogo e o outro pega como se não fosse nada. Né? É igual eu e o pastor Jairo. Eu pego uma coisa pesada, eu quase morro. Eu jogo para ele e ele vai lá com o corpão dele, faz com tranquilidade. Não é, Breno? Quando você vê o miúdo na vida espiritual, é aquele indivíduo que não aguenta nada. Na hora do desespero, ele sai correndo. Ao invés dele ficar e olhar e dizer, tem algo maior do que você aqui. Tem alguém muito mais poderoso do que aquilo que está produzindo ansiedade na minha vida. Existe um Deus verdadeiro, mas é isso que o texto quer. Lance. A ideia é transferir o peso de algo para outra pessoa. Não é só que alguém te ajuda. É alguém com algo, com peso. E ele diz, eu vou carregar o peso. A palavra aqui, essa palavra que está traduzida como preocupações, é a mesma que está lá nas ansiedades. É usada para descrever o que aconteceu quando os discípulos lançaram suas túnicas em um jumento, lançaram suas túnicas sobre o jumento, antes de Jesus se sentar nele. Em Lucas, lançar é jogar. Tem hora que alguém diz, eu estou na hora de chutar o balde. Chutar o pau da barraca. Eu não estou aguentando mais. Tem alguns que ficam tão ansiosos e tão desesperados, sem ter Deus no coração, na mente, que se matam. Sem esperança. Outra maneira de pensar sobre isso é capacitar outra pessoa a lidar com algo. Pedro diz que é isso que devemos fazer com as nossas ansiedades. Por meio da oração nós devemos lançar sobre Deus, porque Deus pode carregar. É muito semelhante o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas na presença de Deus, com orações, súplicas. E aí ele diz que aquele Deus vai agir. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Deus é que vai equilibrar as suas emoções, vai equilibrar os seus pensamentos, porque agora você está diante daquele que pode fazer isso. Por isso que eu tenho que lançar, através da oração. Eu preciso de ajuda. Chegue à conclusão que você precisa de Deus para lhe carregar. Contudo, para muitos de nós chegamos a esse momento tarde demais no processo. A gente vive o problema, a gente sufoca por causa dele, a gente tenta resolver, é autossuficiência, eu sou capaz. Ou eu vou relaxadamente enrolando aquele problema da minha existência que tira a paz da minha alma. Eu vivo com aquilo, porque eu preciso daquilo, porque mais ou menos aquilo é bom. E aquilo não é bom nada. Resolve, trata. Joga diante de Deus e ouve o que Deus fala. Abre a Escritura e aprende como tratar o problema. Mas muitas pessoas, elas chegam já esgotadas com os seus problemas. Esgotou todas as possibilidades. Tentou de tudo. Aí ele diz, agora só o Senhor. Pedro vê isso não como um último recurso. Ele vê chegar na presença de Deus, lançar sobre Deus o meu problema, não depois de tudo.
Mas, como nosso primeiro passo, perdi o emprego. Senhor amado, acabei de perder o emprego. Eu dependo do Senhor e a minha casa. O Senhor diz que o justo não vai passar por fome. Eu creio no Senhor. Me mostra como devo agir. Na hora. Estou com um problema com meu marido, com a minha esposa, aconteceu isso. Eu descobri aquilo e aí eu saio, dou tapa, bato, xingo, excomungo, faço um bocado de coisa. Desculpe as expressões. E depois eu chego diante de Deus já moído, já arrebentei tudo que tinha que arrebentar no meio do meu. Aí eu chego diante de Deus depois e diz, Senhor, não tem jeito não. Mas eu coloco isso diante do Senhor. Não tem jeito não, mas eu coloco diante do Senhor. Olha a descrença. Para a gente entender melhor, você se humilha. Eu e você nos humilhamos na medida em que lançamos intencionalmente as nossas ansiedades sobre Jesus por meio da oração. Aquele que é humilde, ele lança, sabendo por que ele está lançando. Em outras palavras, a oração é a maneira pela qual nós demonstramos que cremos. A oração é uma forma de dizer qual é a nossa crença e de que precisamos da ajuda de Deus. A oração vem da humildade. A oração, ela cria a humildade em nós. Como eles disse um cristão, um não cristão, não ora. Ele é soberbo. Mas quando nós oramos, aí vem a humildade. A demonstração dela. Deixe a oração lembrá-lo, até mesmo te encorajar, ao invés de é difícil. Deixe a oração lembrá-lo e encorajá-lo de que você não está no controle. É assim que eu oro. Eu descanso jogando sobre Deus. Um homem chamado Freud. Alguém sabe o primeiro nome dele? Sigmund. Ok. O pai da psicanálise. Ok. Homem muito inteligente. Meio doido, mas inteligente. Num dos livros dele, muito interessante, já tive a oportunidade de ler Freud. Até mesmo porque trabalho na área do acompanhamento de pessoas. Ele diz que a fé é um pulo só. É uma coisa que não existe. Porque ele diz que a fé é um delírio coletivo. É um delírio coletivo. E vai chegar um tempo onde isso vai ser desmascarado na história. É isso que ele diz. Tipo assim, as pessoas estão crendo, até o outro fala para o outro, crê também e tudo. É só uma forma de esvaziar seu coração, colocar sobre alguém, nem sei se existe ou se não existe, mas eu coloco lá só para ficar melhor, mais leve. O que o apóstolo Pedro diz aqui é, lance sobre Deus a sua necessidade, porque Ele cuida de vocês. Ele é verdadeiro, é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o comandante de todas as coisas. No verso de número 5 diz que é um Deus que é poderoso ao ponto de julgar se é soberba ou humildade. Esse Deus tem uma mão poderosa que eu preciso estar debaixo dela. Esse texto desmente o que aquele homem diz que é um delírio coletivo. Deus e a fé nele não é isso, é algo real, experimental, verdadeiro, transformador, aliviador, consolador, abençoador das nossas vidas. Na medida em que oramos debaixo de Deus, humildemente na presença de Deus, porque eu sei que Ele existe, aí sim existe paz. Por isso que Paulo diz, olha, lance sobre Ele toda essa sua necessidade com
orações e súplicas e até mesmo ações de graça, e como consequência a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. A consequência daquele que reconhece a sua realidade, mas está diante da poderosa mão de Deus, ele descansa e ele tem paz. Não é incomum alguém dizer, nossa, mas esse cristão, quando a gente está conversando com ele, parece que tem alguma coisa ali, parece que está vivendo tranquilo, apesar do turbilhão. Por que será? Ele é tão bom assim? Não, a graça de Deus é tão eficaz assim. Eu creio que nós vamos parar por aqui hoje. E a semana que vem a gente termina esse texto, porque ele tem muito mais coisa. Então a primeira coisa que nós vimos é que nós temos que orar com humildade. Porque é isso que Deus deseja de nós. Nós temos que reconhecer quem somos, o problema que existe, e estar na presença de Deus tranquilamente. Segunda coisa, nós temos que orar com intenção, objetivamente, lançar sobre Deus. Só que isso exige fé. É por isso que as pessoas não oram. Aquele que é incrédulo, ele não ora. E ele chega para aquele cristão que ora na hora da ansiedade e diz, deixa eu ligar para esse colega meu, para o meu amigo, para ele colocar na lista de oração, porque eles oram. Por que eles oram? Porque eles descansam no Senhor e Ele vai colocar isso na presença do Senhor. Está errada essa pessoa pedir para a gente orar? Nunca. Nós temos uma lista de oração imensa que compartilhamos com todos os irmãos. Pessoas que conhecemos, não conhecemos. Realidades que nós não estamos totalmente inseridos naquilo e não conhecemos. Mas nós intercedemos, nós colocamos porque sabemos que Deus é esse Deus poderoso. E intencionalmente a gente faz uma reunião de oração. Falando em reunião de oração, onde eu lanço intencionalmente sobre Deus, naquela comunhão com o Senhor e com os irmãos, nisso existe graça. É interessante que algumas pessoas entendem isso, é algo natural para elas. A oração é algo que faz parte da vida delas. Se você marcar uma reunião de oração, 6 horas ela está, 8 horas ela está, meia-noite, 3 horas da manhã, ela vai se organizar para estar ali, porque aquilo faz parte da agenda de vida daquela pessoa. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que oram. O que elas estão fazendo? Humildemente, lançando sobre Deus todas as suas ansiedades. Eu oro para Deus despertar cada um de nós, povo de Deus, a igreja presbiteriana vida, para a oração. Como eu gostaria de quarta-feira, a hora que eu abrir ali o nosso link de oração, pudesse ter uma tela lotada. Mas não é a realidade. Mas pela graça de Deus, existem aqueles que amam estar na presença de Deus. E as reuniões acontecem. E quando nós oramos, nós dizemos, Senhor, obrigado, porque como igreja, nós estamos aqui para lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Como é precioso saber que o povo de Deus está orando por mim. Né, Marco? Aquela tanto de dia no hospital, quanta pergunta passou pela sua mente da Milene. Vocês oravam, mas como era bom quando alguém ia lá e orava. Quando ele sabia que na reunião de oração a igreja estava orando, e no culto a gente orava também. Porque sabíamos quem era o nosso irmão, a necessidade que ele estava passando, o desespero e a ansiedade que havia dentro da sua alma. E nós queríamos colocá-lo na presença de Deus, lançando sobre Deus. Não foi só você que ficou ansioso.
Não foi só a sua esposa, seus filhos, sua sogrinha, sua família. Todos nós. Mas colocamos diante de Deus. Que Deus, na sua graça, nos dê a compreensão do que é orar diante da ansiedade, do medo, sabendo que Deus cuida de nós. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Deus, louvamos o Teu nome por esse tempo. Agradecemos, ó Pai, porque podemos derramar a nossa alma na Tua presença, nos momentos de tranquilidade, exaltando e glorificando o Teu nome, nos momentos de dificuldade, Pai, exaltando e glorificando o Seu nome, mas também lançando as nossas necessidades. Ó Deus, coloque em nós o gozo e a paz que vem da Tua presença, o regozijo que vem da ciência, do conhecimento de que o Senhor é poderoso, e o Senhor cuida de nós com amor, como um Pai verdadeiro. Ó Deus, esteja tratando a nossa alma e nos dando vigor, coragem diante de tudo. Porque nós não estamos sozinhos, porque estamos na Tua presença. E é por causa disso, Pai, que as nossas ansiedades nós colocamos sobre o Senhor. Porque o Senhor cuida de nós. Que seja assim, Pai, na nossa vida, do Teu povo. Nós Te imploramos por isso, em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações de Deus, o Seu Espírito, esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.